Nós não poderíamos deixar de falar aqui justamente sobre a decisão do presidente russo Vladimir Putin de invadir a Ucrânia, forças armadas absolutamente mobilizadas e às vésperas, inclusive, da ida do presidente Jair Bolsonaro ao Kremlin. É uma invasão que a gente vai trazer justamente aqui em discussão, porque ela tem repercussões tanto aqui no país, visto a viagem do presidente da República, quanto internacionalmente, né? A visita, só para vocês entenderem, do presidente Bolsonaro está marcada para semana que vem, mas agora nós não sabemos se efetivamente ela vai acontecer. Serrão, vou começar com você justamente para buscar entender as repercussões diferentes. A Casa Branca coloca que a Rússia tem capacidade de fazer essa invasão e pode fazê-la a qualquer momento. Como é que repercute isso no planeta? Pois é, a repercussão já está acontecendo, as bolsas de valores já estão tendo problema em seu fechamento, né? Imagina uma guerra agora que vai ter repercussão mundial, embora seja muito bem localizada e embora seja um conflito absolutamente previsível. A Rússia já tinha deixado claro duas questões. Ela não aceita que a Ucrânia entre para a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é praticamente um comando americano sobre a guerra que atua na Europa. E a Rússia também já avisou que não abre mão... Serrão, são 5h32, nós estamos de volta ao vivo aqui na Jovem Pan News, para você que nos acompanha também no rádio, discutindo um pouco dessa decisão russa de invadir agora a Ucrânia. A qualquer momento isso pode acontecer e nós vamos acompanhando aqui na Jovem Pan News. O Serrão estava comentando justamente a avaliação dele, a análise das repercussões que podem acontecer aqui no planeta. Vai lá, Exatamente. Serrão. Então vamos aos dois pontos fundamentais. Primeiro, essa informação foi veiculada de começo dessa possível guerra por uma rede, a PBS dos Estados Unidos, que é uma rede pública. Portanto, pode ter um interessezinho governamental norte-americano para que essa guerra aconteça. Então, vamos tomar muito cuidado, ter muita ressalva com isso. A previsão catastrófica é que esse conflito, essa invasão da Ucrânia pela Rússia, aconteceria agora do meio para o final das Olimpíadas de Inverno, que acontecem em Pequim. E a China apoia a Rússia nessa operação. Então, qual é a grande questão? A Rússia não abre mão de correr risco sobre suas fronteiras. Essa é uma questão que é histórica para o russo. Então, a questão com a Ucrânia está muito definida, está claramente definida. Não é se o Putin vai invadir ou não. Ele já avisa, já deixou isso claro, que ou ele pode ocupar metade daquela Ucrânia ali na base da força e não vai ter reação que o impeça. Esse é o fato concreto. Ou então isso não vai acontecer, vai ficar só nessa Guerra Fria e a Ucrânia acaba cedendo e não entrando, como eu já havia dito anteriormente, para a organização do Tratado do Atlântico Norte, que seria colocar aí o exército americano na fronteira da Rússia. Então, é isso, a questão toda é essa. E o problema desse conflito é que a Rússia mexe com a Alemanha. A Alemanha depende totalmente do gás russo. Então, a Alemanha pode ser que não entre, não dê a adesão total para a OTAN embarcar nesse conflito. É tudo muito confuso, mas qualquer guerra desse tipo reflete em toda a economia mundial, especialmente nos países subdesenvolvidos como o nosso. Muito bem. Joe Biden, Boris Johnson, Scholz e Emmanuel Macron já se reuniram, inclusive virtualmente, depois dessa fala, para buscar aí algum tipo de sanção à Rússia, justamente por conta da inserção da Ucrânia dentro da OTAN. É o imbróglio político, geopolítico que se instala. Vamos tentar trazer um pouquinho para o país, agora para o Brasil, Marco, porque, como eu já mencionei aqui no início da nossa conversa sobre esse determinado tema, o presidente Jair Bolsonaro tem marcada a sua viagem para a semana que vem, já está agendado. A gente já discutiu esse assunto, inclusive, aqui no 3 em 1. Vocês avaliaram justamente a saída. Agora eu volto e insisto na pergunta que nós já fizemos anteriormente. Essa ida, ela vai acontecer mesmo depois disso tudo agora? Fica difícil conseguir, de alguma forma, entender a dinâmica global e os interesses que estão por detrás dos Estados Unidos interferir diretamente, né, avançar em algum tipo de intervenção na Ucrânia. Por que eu digo isso?
Porque, do ponto de vista teórico, a gente vê, e as reportagens lá nos Estados Unidos, não existe qualquer relevância uma guerra para eles hoje. Pelo contrário, né? Existe para alguma empresa, alguém interessado na guerra em si, né? Seja com quem for. Então, é muito ruim para os Estados Unidos querer subir o tom junto à Rússia, exatamente com um objetivo bélico ou beligerante, para comprar uma briga que não é deles. Eu entendo que, nesse caso, a postura tem que ser total de, claro, alguma sanção econômica, algum tipo de embargo relacionado à União Europeia, alguma coisa que envolva elementos e instrumentos econômicos, ao invés de você querer comprar briga com um país que não tem nenhum tipo de relevância hoje para os Estados Unidos. Então, para o Brasil, eu adotaria a mesma premissa, né? Se você vai fazer uma viagem, se a viagem está marcada, o que existe, de novo, a gente está vendo esquentar a relação, esquentar a situação, mas ainda não é uma guerra conflagrada efetivamente. Então, eu tenho medo, e eu gosto de ser bem cético, de esperar os fatos acontecerem, né? Para daí sim verificar e falar, opa, peraí, então agora acho que uma viagem é fora de tom, né? De fato, não seria interessante para o governo brasileiro se expor internacionalmente, indo para a Rússia, sendo que ela está sendo objeto de sanção econômica, sanção com relação a questões relacionadas à União Europeia e aos Estados Unidos. Então, eu adotaria um princípio da precaução, uma vez conflagrada, porque eu lembro que já foi falado sobre isso. Os americanos, quando foram solicitados a mostrar, instados a mostrar os documentos que provam, né, essa mobilização russa e que provam que os russos estavam querendo caminhar para isso, não mostraram. Eles falaram, confie em nós, confie na nossa inteligência. Isso eu não gosto. Eu não gosto de governo que esconde dado relevante, informação essencial para você saber se existe uma guerra chegando ou não entre os países onde os Estados Unidos pretendem intervir. Mas mesmo se essa invasão ela não se concretize, nós estamos em meio a ameaças, a uma verdadeira guerra fria que acontece. Eu insisto na pergunta, é estratégico o presidente da República se meter nessa confusão, colocar o Brasil no meio dessa história agora, Piperno? Paulo, veja, a corrente comercial do Brasil com a Rússia, ela bateu meros 7 bilhões e meio de dólares em 2021. É uma mixaria, né? O Brasil exportou 280 bilhões de dólares ano passado e para a Rússia foram só 1,8 bilhão. Muito pouco, quer dizer, a viagem para a Rússia, ela teria algum sentido se realmente fosse aí uma grande oportunidade para se estreitar essas relações comerciais, porque são dois países gigantes, com imenso potencial, certamente interesses comuns, mas até hoje, por algum motivo, exploraram muito mal isso aí. Mas, à medida em que esse conflito se torne iminente, é necessário que o governo do Brasil possa, quem sabe, reavaliar, ou pelo menos esperar mais uns 2 ou 3 dias para confirmar se vai ou não cumprir essa agenda. Outra coisa. Piperno, posso só fazer uma observação nessa sua fala em relação a tempo? O governo russo exigiu um protocolo rigorosíssimo em relação à testagem de Covid-19 ao presidente da República. São 5 testes que ele e toda a comitiva serão obrigados a fazer. Isso influencia essa decisão. Claro, mas os testes já dá para fazer. Os testes, essas por conta da questão temporal. Isso, né? Mas a comitiva já pode ir testando antes. E sobre isso que você falou, é muito curioso, e talvez o nosso amigo não saiba, lá os cuidados do Kremlin, principalmente, né? Eles têm sido tão rigorosos que nessa semana, acho que anteontem, vários jornais do mundo, eles publicaram uma foto do presidente Putin com o presidente Macron sentados à mesma mesa, só que era uma mesa com mais de 5 metros de extensão, um em cada ponta para um ficar longe do outro. Era um simbolismo muito forte dos rigorosos protocolos que são adotados nisso. E, aliás, o Macron foi lá exatamente para tentar algum tipo de extensão. Mas aí, Paulo, o que eu dizia, e depois a gente fala mais sobre questões geopolíticas, é que o primeiro impacto nessa possível invasão russa vai ser no preço do petróleo, que na segunda-feira
já bateu os 91 dólares, o mercado está muito sensível. Então, há uma expectativa, Goldman Sachs, inclusive, andou falando sobre isso, de nós, nas próximas semanas, essa cotação ultrapassar os 100, até porque lá nos Emirados Árabes também tem alguns atentados aí de grupos outros que vivem, que estão envolvidos aí em guerras lá no Iêmen, e os Emirados tomaram partido em relação a isso. Então, esse conjunto de fatos tem feito com que as cotações aumentassem demais nessas últimas semanas. E isso vai, claro, impactar o bolso de todo mundo. Olha, pensando aqui no âmbito da geopolítica, Marcos, se a gente puder espremer aqui um raciocínio, a diplomacia, nesse caso, acaba, né? Principalmente em relação à Rússia e os países ocidentais. Como é que fica isso? Eu não seria tão drástico de falar que acaba, Paulo. Eles vão continuar se comunicando, né? Ninguém vai tirar o pessoal das suas embaixadas, não vai ter uma movimentação radical nesse sentido, porque, de novo, não está declarando guerra contra eles, ou contra os Estados Unidos, ou contra países europeus. Existe uma provável guerra, um provável e iminente conflito com a Ucrânia. Então, acho que o ponto que a gente tem que compreender aqui é a estratégia que o governo americano vai utilizar para lidar com essa questão, e eu torço para que ela não seja a intervenção nesse conflito, direta e armada. Por quê? Porque, de novo, uma guerra não interessa para os Estados Unidos, e eu realmente me preocupo com isso, porque você vê que existem interesses ocultos, interesses de entidades em promover esses tipos de conflito. E quando eu percebo que alguns meios de comunicação gostam de rodar com base nessa efervescência, né? Com base na voltagem que a gente vê que existe na relação entre esses dois países, eu fico bastante entristecido, porque eles dão aso a esse lobby temerário de uma indústria bélica que só ganha com esse tipo de conflito efetivo, né? Ganha muito dinheiro, a gente está falando em bilhões de dólares. Então é algo que não interessa para o povo americano e não interessa também para os outros países, para nós aqui no Brasil nem para a Europa. Agora, o Putin ele vai perder algum tipo de relação direta com esses países? Não, mas pode estremecer sim do ponto de vista comercial. Acho que tem um impacto sim comercial. Agora, buscando entender a posição do Brasil nessa história, se a gente analisar Japão, Estados Unidos, Israel e outros países, solicitaram inclusive a retirada dos cidadãos da Ucrânia, de seus cidadãos da Ucrânia. O nosso presidente brasileiro tem viagem marcada para a Rússia. Como é que fica essa história? O Brasil vai na contramão dos países ocidentais, ô Serrão? Não, a questão é muito específica. E a gente tem que analisar isso aí do ponto de vista até de oportunidade comercial. Vamos lá. Quando está perto de estourar uma guerra, é quando um outro país precisa de suprimentos. E o Brasil seria aí um poderoso fornecedor de suprimentos para a própria Rússia. Alimento. A nossa questão aqui é essa. Mas o Brasil não estaria com os países ocidentais? O Brasil se aliaria à Rússia? Negócio é negócio, não tem essa de muita geopolítica na hora do negócio, não. Do business é business. Então a coisa pega por aí. O Brasil tem que ampliar sua relação tanto com a Índia quanto com a Rússia. O Piperno citou o número, é medíocre o número da nossa relação comercial com a Rússia. É inexpressivo, eu diria. Serrão, mas me permita, o Itamaraty está se colocando favoravelmente à Ucrânia nesse caso. Como é que fica? Exatamente. Eu não estou conseguindo compreender. Você pode ser favorável à soberania ucraniana, que é um princípio que o Brasil sempre defendeu, a soberania dos povos, e pode negociar comercialmente com a Rússia. Essa é a contradição maldita que assistimos no mundo. Esse Paulo, é o grande ponto. Existe no meio de uma ameaça, uma guerra, eu não estou conseguindo compreender. Mas ainda existe... Eu entendo a relação comercial, obviamente. Então. Brasil e China têm as suas relações comerciais já estabelecidas. China é uma ditadura sanguinária. Sem sombra de dúvidas. Agora, e a China pode aproveitar isso aí para atacar Taiwan, hein? No meio da confusão. É isso que eu não consigo compreender. Mas esse é o ponto. Acho que o que vai ser ajustado no âmbito do Itamaraty e da presidência da República é o timing da situação. Dependendo da temperatura que isso adotar, aí a questão é mover a peça para frente ou para trás. Isso. Se vai desestimular uma ida do presidente para a Rússia por conta de fatos aí novos que vão acontecer agora, tá na iminência de acontecer,
ou se mantém porque a gente ainda está em terreno altamente especulativo. Eu tenho um pouco de medo disso. De novo, agora, há poucos dias, coletiva de imprensa do Departamento de Estado dos Estados Unidos, um cara lá de dentro que cuida dessa relação com a imprensa, falando: nós temos informação de que as tropas russas estão se movimentando e vamos movimentar as nossas. Aí um jornalista perguntou: quais tropas, como vocês têm informação? Ele simplesmente falou: você tem que confiar na gente, a gente já deu a inteligência, esta é a inteligência. Você não confia no seu governo? Essas as palavras do Departamento de Estado americano, do seu representante. Então, é complicado quando a gente entra em terreno especulativo. Isso não quer dizer que não terá conflito, mas eu quero esperar para ver e tomar uma decisão que seja mais acertada para o nosso país. Porque, por enquanto, estamos na fase da guerra de comunicação. São 5 horas e 45, virando 5 horas e 46 minutos. Nós estamos ao vivo aqui no 3 em 1, discutindo um pouco sobre a situação entre Rússia e Ucrânia e principalmente a participação do Brasil. Você estava falando, Serrão, por favor, em seguida. Por enquanto, nós estamos na fase da guerra de comunicação. Então começa essa discurseira toda, como daqui a pouco vai começar a narrativa. O Bolsonaro se alinhou ao Putin, então a culpa do conflito lá, daqui a pouco vai ser do Jair Bolsonaro. Bolsonaro não tem nada a ver com nada disso. Ele está lá numa viagem que já estava marcada, pré-agendada, isso é pré-agendado com muita antecedência, para tratar da ampliação da relação comercial do Brasil com a Rússia, que tem que independer do resto que está acontecendo. O Brasil nunca pode ser refém de ninguém, nunca foi, mas tem esses jogos, né? Os jogos agora estão complicados. Da mesma forma, vamos também analisar com muita frieza. Não dá para acreditar, reúnem-se os líderes europeus e dizem: vamos fazer um boicote à Rússia. Vocês estão de brincanagem, né? O cara lá fecha o botão do gás e a Alemanha morre de frio. Então, não é assim, não vai ter sanção nenhuma. Sanção contra país que tem a bomba atômica, você faz sanção contra o Brasil, cuja bomba atômica é o Estado, são os políticos. Agora, contra a Rússia, você não faz sanção. Fala, Piperno. Paulo, na verdade, o tema ele é muito complexo e o Putin é um mestre nesse tabuleiro. Não é à toa que, de todos esses chefes de Estado que você citou, Putin é o mais longevo de todos e vai continuar até 2030. Então, veja, ele faz esse movimento no momento em que Boris Johnson tem dificuldade para se manter no governo britânico por conta dos últimos escândalos aí, na questão de quebra da quarentena. O novo chanceler da Alemanha está muito hesitante por enquanto. Foi até outro dia conversar com o Biden, mas ele sabe que também por conta dessa dependência do gás, ele não consegue tomar uma atitude muito decidida. O Macron disputa agora a reeleição e também disputa a condição de, a partir do momento que não tem mais Angela Merkel, de protagonismo entre os líderes europeus. Então, e o Biden tem que dar uma resposta ao público interno por conta até mesmo da saída desastrada lá do Afeganistão. Putin sabe de tudo isso e muito melhor que nós. E o que ele percebe agora? Ele não quer, de fato, provocar uma guerra, até porque ele não tem muito dinheiro para isso. A Rússia também tem escassez de recursos. Ele quer, sim, elevar a temperatura, aumentar a pressão, a ponto de fazer com que as potências ocidentais desistam da Ucrânia na OTAN. Muito bem, analisando aqui o que nós estamos apurando na Jovem Pan News, a viagem do presidente da República ainda está confirmada. Ele não fez nenhum tipo de alteração, nem muito menos de Itamaraty, nessa ida à Rússia mantida para a semana que vem. 5 horas e 49 minutos, nós estamos recebendo você que nos acompanha também pelo rádio, ao vivo aqui no 3 em 1, discutindo essa possível ou não sabemos ainda o que pode acontecer, a invasão russa dentro da Ucrânia. Marco, voltando aqui justamente a essa história, você acha que o Brasil tem tamanho político para ser independente nessa história? Porque, em resumo do que você e o Serrão estão dizendo, o Brasil está indo à Rússia justamente para manter suas relações comerciais, enfim, mas ao mesmo tempo vai continuar se relacionando e sendo aliado hoje com o governo Bolsonaro dos Estados Unidos, de Israel, mas esses países estão se degladiando. Você acha que a gente tem força e tamanho para manter essa independência até quando?
O Brasil, ele, no âmbito internacional, ele é completamente expressivo no que se refere à alimentação, que se refere à exportação de produtos agrícolas. Ele tem um valor internacional absolutamente imprescindível, né, para vários países, incluindo China, incluindo países europeus. Então, o Brasil ele tem um espaço, sim, que é muito forte, não é um espaço de questões relacionadas à alta tecnologia ou a produtos, né, de fabricação. A gente tem uma força que envolve bastante o nosso setor produtivo. Agora, o que isso quer dizer dentro de um contexto geopolítico de quase conflito entre Rússia e Ucrânia? Ora, Paulo, de novo aqui, tentando ser o mais pragmático possível. Você tem que analisar a situação com alguma frieza para não deixar que o Brasil se envolva num conflito que não é dele, né? A gente tem que impedir esse tipo de equívoco onde o Brasil vai comprar uma briga que não é dele. Existem princípios no âmbito internacional, como o Serrão falou, como de respeitar a soberania. Então, o Brasil também nunca vai se posicionar contra a soberania de um determinado país em favor de outro, né? Isso daí é praxe no âmbito internacional. Vamos defender a soberania da Ucrânia, vamos compreender o que está acontecendo e, se for o caso, inclusive, criticar a postura da Rússia se ela se mostrar equivocada. O que precisa acontecer é acontecer algo, né? Se a gente não pode ficar em terreno puramente especulativo. Então, existe uma tensão, essa tensão tem sido inflada por vários meios de comunicação, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. E a gente precisa entender agora qual vai ser o desdobramento disso. Ficar em terreno especulativo é desesperador, porque a gente nunca vai sair dessa ideia de mas vamos condenar a partir de agora o Bolsonaro por ir à Rússia. Não tem fato para condenar o Bolsonaro sobre absolutamente nada. O que o Itamaraty vai fazer e o governo federal é esperar o desenrolar dessa situação para verificar se a ida ela é mais positiva do que negativa, porque tem esse ponto também. Piperno. Não, na verdade, enfim, Bolsonaro também busca aliados. Putin é um dos poucos que ele tem, porque a gente já falou, a gente já discutiu isso aqui milhares de vezes. Ele não tem praticamente nenhum tipo de relação pessoal com líderes, por exemplo, da Europa, do Japão, com Biden. E ele se dá muito bem com autocratas. Quem são os amigos? Os amigos de Bolsonaro são os autocratas. O cara vai elogiar o Lula, vai falar que o Lula tem amigos na Europa. O Lula foi, inclusive, recebido por Macron, por Alemanha, por Espanha, por Itália. Bolsonaro precisaria nascer de novo para ter esse tipo de relação. Nossa. Ele é o pai e a mãe do Brasil. Sempre vem com alguma só coisa. Autocrata. Então, me apontem líderes que não sejam esses autocratas que são próximos a Bolsonaro. Aliás, ele vai para a Rússia e depois para a Hungria visitar o autocrata Viktor Orbán. Também esse negócio de demonizar país, eu acho eu acho incrível como isso pode ser feito. Não existe, sabe? A Hungria é um país como qualquer outro. Você está querendo criar um estigma agora. A gente vai criar um estigma de húngaros. Ele só visita autocratas. Ele não tem relação acho que é errado isso. Macron, com a Alemanha, com a Itália, tem muita Espanha, desinformação aí. Você pode não gostar da Rússia. A Rússia tem os seus problemas. Eu adoro a Rússia. Tem um regime surreal na Rússia, eu concordo. Agora, o país tem que se relacionar. Rússia. Isso é normal. Não, eu vou falar um palavrão aqui para fechar. Amigo de petista é corrupto. Inclusive, então deve ser. O Macron que recebeu o Lula, Olaf Scholz que um mês e meio atrás recebeu o Lula, o premier da Espanha que recebeu o Lula, todo mundo é corrupto. Amigo de petista é corrupto, é otário. Macron, você é um corrupto. Chefe de governo da Espanha, você é um corrupto. Paulo, vamos só colocar a perspectiva aqui. É normal você fazer viagens internacionais para criar um ambiente propício para o desenvolvimento de operações e de negócios. Isso é ótimo para a nossa balança comercial e a gente tem que buscar isso com todos os países. É que o Piperno traz um outro ingrediente que vai ser o objetivo aí dele de explorar na campanha eleitoral do Lula, que não tem absolutamente nenhuma relevância hoje para o Brasil. O que a gente está buscando é relacionamento com países no exterior e o que você está questionando para nós aqui da bancada é o timing está correto? Porque a questão tem a ver com a guerra na Ucrânia, ponto. Não tem a ver se o Lula é amigo da Merkel ou não. Não, isso daí é completamente... Isso daí não tem qualquer tipo de efeito prático hoje. Eu entendo Bolsonaro ir para a Rússia porque ele só consegue visitar autocratas. Ele só tem relação com autocratas. A Rússia é um país importantíssimo para o Brasil. É o país
país do qual nós importamos grande parte de fertilizantes que são fundamentais para a nossa agricultura. Então, tem que ter uma relação muito ampliada com a Rússia. O volume de exportações do Brasil, menos de 1% vão para a Rússia. É ridículo, então. Então, tem que mudar isso, tem que ampliar isso. Deixa eu tentar inverter a ótica aqui da nossa discussão para entender e compreender justamente a visão de vocês sobre o outro lado da história. Então, o presidente da República confirma a sua ida à Rússia, tudo certo, viagem mantida. Qual que é a visão dos Estados Unidos em relação a isso? Como é que Joe Biden vai receber essa visita do presidente Jair Bolsonaro nesse momento e as relações, já que nós estamos aqui discutindo justamente independência, discutindo os interesses do Brasil, como é que fica essa história? Marco, começa você. De maneira completamente normal. Quer dizer, você vai ver os meios de comunicação e o piperno bradando: Joe Biden agora odeia o Brasil e os brasileiros. Biden vai compreender plenamente. Eu acho que vai ter uma tensão gerada pela mídia que gosta de explorar alguns possíveis dissensos, algumas faltas de concordância com relação a líderes de Estado, a chefes de Estado, que é normal, né? Mas eles vão querer explorar isso a fundo. A gente estava falando de uma fala do filho do presidente agora há pouco que gerou toda essa repercussão. Imagina, então, o Biden só falando: eu não concordo com isso, ou não acho que é o momento ideal para isso. Agora, do ponto de vista prático, né, da relação entre países, de novo, os Estados Unidos, tal como a Rússia, têm uma relação muito boa. Na verdade, o Brasil com os Estados Unidos tem uma relação ainda melhor, do ponto de vista econômico, comercial. Então, ninguém vai sabotar uma relação dessa qualidade por conta de uma visita a um outro país. Quer dizer, não existe esse grau de interferência do chefe de Estado, do presidente dos Estados Unidos, com relação ao Brasil por conta de uma mera visita. Mas, Marco, não é uma mera visita, vocês vão concordar comigo. Nós estamos no meio de uma possibilidade de guerra. De novo, eu entendo plenamente. Eu estou só colocando a bola no chão. Qualquer país. Só estou colocando a bola no chão. Mas nós não estamos numa visita qualquer. Por enquanto, nós estamos no meio de um por enquanto, caos. não é guerra declarada. Sim, mas só mesmo que não haja existe invasão, uma tensão. Mesmo existe que uma não tensão. Existe uma tensão. Paulo, essa tensão ela pode perder também. Ela pode se esvair. A qualquer momento ela pode se esvair. Então, eu gosto de não inflar o que a gente está vendo. O que existe é uma situação de tensão. Pode explodir numa guerra? Pode explodir numa guerra. Mas uma visita num ambiente de tensão, até aí eu não vejo grandes males. Paulo, no curto prazo, do ponto de vista prático, pragmático, não vai haver nenhum prejuízo nas relações entre Brasil e Estados Unidos e também nenhum lucro. Só que tem uma coisa: hoje, o presidente Biden não tem praticamente nenhuma relação com o presidente Bolsonaro e a gente sabe de Mas você quer que eles se abracem? Você quer que eles tomem cafezinho? Eu não sei o que você quer. Essa relação ela vai piorar. O que você quer? Que eles tomem cafezinho? Tinha uma relação boa com o Trump. E aí? Então, exatamente. Tinha uma relação boa com o Trump. Isso é bom para o país. E tem medidas boas que foram implementadas com relação a passaporte também. Fechar recentemente. Para fechar. Mas um tweet, por favor. Bolsonaro não tem que ter relação boa nenhuma com Biden. Muito bem. O Brasil é que tem que ter boa relação com os Estados Unidos.